que a Virgem concebirá e dará-lhes um filho, o qual será chamado Emanuel, que traduzido é Deus conosco. Olá, prezados amigos de todo o Brasil, é um prazer cumprimentar vocês de novo aqui, neste seu canal de YouTube, Unicidade em Plenitude. E vamos hoje a compartilhar com vocês um tema muito importante: os atributos de Deus. Nesse tema aí tem algumas páginas na internet onde aparecem os atributos de Deus. E nesses atributos você vai encontrar nessas páginas somente 3. Que Deus é onipresente, que Deus é omnisciente e que Deus é onipotente. Na pesquisa, no estudo que eu tenho feito do texto sagrado, tenho achado 27 atributos de Deus. E chama-se atributo aquela virtude, aquela propriedade, se pudesse se falar assim, de Deus, que são próprias de Deus, que além de serem próprias de Deus, elas são intransferíveis. Isso quer dizer que não se acham em nenhum outro ser, nem lá no céu, nem aqui na terra, nem embaixo da terra. Um desses atributos que somente pode se achar em Deus é a santidade. O único ser santo. Ele. Esse é um dos atributos. Hoje eu quero compartilhar um desses atributos de Deus, e é a indivisibilidade de Deus. A ver se pronunciei bem essa palavra. Deus é indivisível. Ele não pode se dividir de nenhuma forma. E nesse sentido, nós temos achado, através dos debates na rádio, na televisão, através dos debates com público, sem público, temos achado dentro do mundo evangélico, o chamado cristão, várias crenças em Deus. E como Deus é indivisível, nós vamos falar neste momento de uma questão matemática, quantitativa, numérica. Porque Deus, numericamente, quantitativamente, a Bíblia o tem definido muito bem. Bem demais. Numericamente, Deus é indivisível. Um dos atributos de Deus. É o único ser que não se divide, que não pode ser dividido. E temos achado no mundo evangélico, através da América Latina, onde já tivemos a oportunidade de estarmos trabalhando, várias crenças em Deus. Dentro da doutrina trinitariana, temos achado 6 teses, 6 formas de crer em Deus. E vou falar de cada uma das suas teses, e à medida que vamos avançando no canal, vamos derrubar pelo chão as 6 teses através da palavra de Deus. Bem, a teologia trinitariana afirma, uma das suas correntes, das suas teses, das suas teologias, é que a Trindade são 3 pessoas distintas.
o Pai é distinto ao Filho, e o Filho é distinto ao Espírito Santo, e assim por diante. Três pessoas distintas, que a arte religiosa representa como a primeira pessoa sendo um velhinho de barba branca, cabelos brancos. O Filho, que é a segunda pessoa, um ruivo, de pele branca, cabelos compridos. E já aí tem um erro, porque Jesus não tinha o cabelo comprido. A Bíblia fala que não. E no terceiro lugar, na terceira pessoa da Santíssima Trindade, dessas três pessoas distintas, aparece uma pomba, um pássaro. São bem distintas mesmo essas três pessoas dessa tese. Então, esse é o Deus que adoram milhões de evangélicos no mundo. Três pessoas distintas, um velhinho, um jovem e uma pomba. Três pessoas distintas. Já vem outra teoria da teologia trinitariana e disse que não, que a Trindade não são três pessoas distintas, e sim três pessoas iguais, coeternas, co-omniscientes, co-criadoras, tudo no mesmo nível. Três pessoas iguais. E aqui a teologia trinitariana já tem um problema, porque se a Trindade são três pessoas distintas, não podem ser três pessoas iguais, e vice-versa. Se são três pessoas iguais, não pode ser três pessoas distintas. Aí é uma contradição. Mas vem outra teoria, outra tese da teologia trinitariana que diz que a Trindade nem são três pessoas distintas e nem são três pessoas iguais. E sim, que são três pessoas em uma. Três pessoas em uma. Porém, vem mais uma outra teoria que contradiz as três anteriores. E diz: a Trindade, a Santíssima Trindade, nem são três pessoas distintas, e nem são três pessoas iguais, e nem são três em uma, senão é o contrário, uma pessoa em três. Uma pessoa em três. Um em três. A anterior é três em um. Já vem quatro teorias. E vem outra corrente da teologia trinitariana que diz o seguinte: a Santíssima Trindade nem são três pessoas iguais, nem três distintos, nem três em um, nem um em três. A Trindade está composta por três deuses. Um Deus Pai, um Deus Filho e um Deus Espírito Santo. E esses três deuses formam um Deus só. É uma questão bem complexa. Não entende isso ninguém. E aí já temos 5 teses, 5 formas de crerem em Deus, os evangélicos, e aparece ainda uma sexta teoria. Essa eu aprendi no Rio de Janeiro, e o autor dessa teoria é o pastor Silas Malafaia, quem debateu comigo na Rádio Melodia sobre esse tema precisamente. E que vamos postar aqui no canal YouTube, aqui Unicidade em Plenitude, esse debate, para que você possa tirar as suas conclusões. Ele disse que a Santíssima Trindade não são nem três pessoas iguais, nem três pessoas distintas, e nem três em um, nem um em três, e também não são três deuses. Ele disse que existe um Deus só, com três personalidades. Eu falei para ele que esse já é um Deus esquizofrênico, maluco. Tem problemas de identidade. Um Deus com três personalidades. Se um ser humano tem problemas de identidade, tem problemas de esquizofrenia, quando disse que tem duas personalidades, imagina um Deus com três personalidades. Uma personalidade de filho,
uma outra personalidade de pássaro-pomba, que é o Espírito Santo da Santíssima Trindade, e uma personalidade de velhinho. Bem complexa essa forma de crer em Deus. Então a Trindade tem essas 6 teses. E vem uma outra corrente, que é a corrente da dualidade, aqueles que acreditam em duas pessoas. E quase que os maiores representantes de essa corrente são as testemunhas de Jeová. Eles acreditam que Jeová é um Deus e Jesus é outro Deus, porém menor, é muito mais pequenino, não sei se está bem falado assim em português, do que Jeová. Duas pessoas, perdão. E a Jesus o chamam o parceiro de Jeová, no que se falaria em espanhol o sócio minoritário, ou seja, menor do que Jeová. Isso dentro da corrente da dualidade. Vem outra corrente dentro da mesma dualidade, que acreditam também que são dois. E essa corrente está bem representada na América Latina por uma igreja que se chama a Luz do Mundo, que tem tudo do mundo, mas menos a luz verdadeira que alumina todo homem. Eles dizem que existem duas pessoas. Uma, ou dois seres, melhor. Uma, que é Deus, que é Espírito, o qual é o próprio Espírito Santo, e aparece também a segunda pessoa, que seria Jesus. Então, Deus Espírito e Jesus feito homem. Essas são as correntes que aparecem na América Latina, no mundo todo, quando nós estamos falando do Deus da Bíblia. Eu acredito na 7, na número 7, que vai ser compartilhada com vocês aqui, nesse seu canal de YouTube, Unicidade em Plenitude. Muito bem, então a gente vai nesse momento a compartilhar com vocês o tema de hoje, que são os atributos de Deus, para falarmos acerca de Deus. Quanto é Deus numericamente, matematicamente falando? Porque a Bíblia, para a sua própria interpretação, ela maneja uma questão numérica, a numerologia bíblica. Os números na Bíblia são muito importantes. E então vamos começar com esse atributo de Deus, que é a indivisibilidade de Deus. Ele é indivisível. Como você pode ver, então os trinitarianos dividem Deus em 3 pessoas, ou dividem em 3 personalidades. Os dualistas o dividem em 2 pessoas ou 2 seres. E tem alguns unicistas que dividem Deus em 2 naturezas. E Deus é indivisível. Não pode se dividir em naturezas, nem em seres, nem em pessoas. Deus é indivisível. E para isso, vamos ver como a Bíblia define matematicamente, numericamente, quantitativamente a Deus. E vamos começar por o que diz a Bíblia no primeiro de todos os mandamentos, que está no livro do Evangelho de Marcos, da seguinte forma. E Jesus lhe respondeu: o primeiro de todos os mandamentos é: ouve, Israel, o Senhor nosso Deus, o Senhor é um. Esse é o primeiro de todos os mandamentos. E esta é uma resposta que Jesus dá a uma escriba que lhe perguntou qual era o primeiro de todos os mandamentos. Uma pergunta que ainda não conseguem responder pastores de 30 e 40 anos.
Quando você pergunta por o primeiro de todos os mandamentos, ele não sabe qual é. E para muitos pastores unicistas, de igual forma, qual é o primeiro de todos os mandamentos? De todos. E a resposta é imediata de Jesus. Ouve, Israel, o Senhor, nosso Deus, o Senhor é um. Matematicamente, numericamente, quantitativamente, Deus é um. E você não pode dividir um. Ainda que matematicamente possa dividir o número 1, que ficaria meio. Porém, Deus não pode se dividir. Ele não é meio Deus e meio homem. Não, Jesus é um Deus completo, absoluto, total. Deus é um, é o primeiro de todos os mandamentos. É o que o evangélico, a pessoa que quer se aproximar de Deus, o primeiro que tem que aprender e praticar é a matemática. A matemática bíblica. Deus é um. O bispo Edir Macedo, num de seus livros que ele escreve, ele dá uma soma bem estranha, bem esquisita. Ele, falando do Pai, do Filho e do Espírito Santo, disse que a soma é o seguinte: 1 mais 1 mais 1 igual 1. Onde aprendeu ele a somar dessa forma? 1 mais 1 mais 1 dá 3. E Deus é e é em todo o sentido da matemática, porque Deus é o pai da matemática. Ele é o pai da numerologia. Ele foi quem inventou os números. E Deus é não 2 e nem 3. Não, Deus é não 3. Nada disso. No entanto, esse primeiro mandamento se espalha na Bíblia. Nós vamos para a Epístola aos Romanos, no capítulo 3, versículo 30, que diz assim: já que há só Deus, só Deus, que justificará pela fé os circuncisos e por meio da fé os incircuncisos. Ou seja, há Deus dos judeus, Deus dos gentios. O mais difícil, o impossível para um judeu é você tentar fazer crer que Deus é 3. Isso não vai conseguir jamais. Nunca. Ou para um muçulmano, que Deus é 3. Isso nunca vai acontecer. Agora, os gentios, a nossa raça, na maioria das igrejas, eles pregam 3 deuses, acreditam em 3 deuses e oram para 3 deuses. Mas a Bíblia diz que Deus é numericamente falando. O apóstolo Paulo, falando para a igreja de Galácia, dos Gálatas, no capítulo 3, versículo 20, diz: ora, o mediador não é de um só, mas Deus é Deus é não 2, nem 3. Deus não é 3 em 1, nem 2 em 1. É que, nesta questão matemática, a teologia de garagem, ela não acha como dividir Deus. Porque se o inimigo consegue desfazer o primeiro de todos os mandamentos, que é Deus é já atinge a base, a estrutura, o fundamento do Evangelho. Está sobre esse primeiro de todos os mandamentos. Não pode passar por acima dele. Deus é E logo, quando nós vemos aqui, na Epístola de Tiago, um versículo que nós todos os unicistas conhecemos muito bem. E é um versículo em pergunta. Tiago pergunta: tu crees que Deus é
tu crees que Deus é um? Ele mesmo responde, fazes bem. Os demônios também creem e estremecem. Minha Bíblia em espanhol diz, tu crees que Deus é um? Também os demônios creem e tremem. Ou seja, que os melhores crentes são os demônios, porque eles cumprem o primeiro de todos os mandamentos. Qual é o primeiro de todos os mandamentos? Que Deus é um. Que Deus é um. Não três, nem dois. Deus é um. Numericamente, matematicamente, quantitativamente, Deus é um, não divida ele. Porque se você divide o número 1, vai ficar meio. Meio. Meio Deus, meio homem. Tu crees que Deus é um, fazes bem, os demônios também creem e tremem. Assim de simples. Os demônios são crentes de Deus, eles acreditam que Deus é um, e além disso, são tementes de Deus. Ou seja, os demônios são crentes, tementes de Deus. E acrescentam que Deus é um. Agora, quem é mais inteligente? O que é mais inteligente? A teologia trinitariana que diz que Deus é três, é um, três distintos, três iguais, um em três, enfim. Ou a dualidade que diz que é dois distintos ou dois em um, como o shampoo, dois em um, como um óleo, dois em um. Tem um óleo aqui na Colômbia para como se fala, para tirar parafusos. Se chama óleo 3 em 1. 3 em 1. Tu crees que Deus é 3 em 1? Está fazendo mal. Tu crees que Deus é um? Bem faz. Demônios também acreditam e tremem. Então, o que é mais inteligente? Essas teologias que dizem que Deus é 3, é 2, em qualquer das suas apresentações? Ou o diabo e os demônios que dizem que Deus é um? É lógico que os demônios são mais inteligentes. Além disso, os demônios, em doutrina, em numerologia bíblica, em matemática bíblica, estão melhor do que milhares de pastores no mundo. Porque o diabo, ele vem de lá. E diz que Deus, e acredita que Deus é um, e além disso, ele treme. Mas tem um monte de pastores e de religiões que dizem que Deus é 3 em 1, 2 em 1. Enfim, apresentam um Deus dividido. Deus é um. E Jesus, num versículo bem curto, mas contundente, ele disse, João 10:30, o Pai e eu somos um. Eu e o Pai somos um. Não disse dois. Não disse distintos. Somos um dentro do outro. Também não. O Pai e eu somos um. Um. Não disse dois em um. Não. Um. É o primeiro de todos os mandamentos. Deus é um. Matematicamente. E vem o apóstolo Paulo de novo falando em 1 Coríntios capítulo 8, versículo 4, diz, portanto, quanto ao comer das coisas sacrificadas aos ídolos, sabemos que o ídolo nada é no mundo, e que não há qualquer outro Deus a não ser um. De novo, não há qualquer outro Deus a não ser um, porque Deus é um. Porque o primeiro de todos os mandamentos é: ouve Israel, o Senhor nosso Deus, o Senhor é um. Então, a forma para entender a unicidade, a divindade,
tem que começar por aqui, pelo primeiro mandamento de todos, por uma questão matemática, porque Deus é indivisível. Estamos falando dos atributos de Deus, e um desses atributos é que Ele é indivisível. Então, matematicamente, Deus é um. Porém, a Bíblia afirma não somente que Deus é um. A Bíblia diz que Deus é único. Além de ser um, matematicamente, Deus é único. Único. Ele é único. Ele é único na sua natureza. Ele é único na sua classe. Ele é único na sua santidade. Ele é único na sua majestade. Ele é único na sua grandeza. E Ele é único na sua sabedoria. Ele é único, além de ser um. Diz a Bíblia assim: ao único sábio Deus, ao único sábio Deus, nosso Salvador, está falando de Jesus Cristo, ao único sábio Deus, nosso Salvador, seja glória e majestade, poder e autoridade, agora e para todo o sempre. Amém. Então diz aqui o apóstolo Judas que a esse único Deus, que tem um único Deus que é sábio e salvador. Sábio e salvador. Ao único, diz, sábio Deus, nosso Salvador, seja glória e majestade, poder e autoridade, agora e para todo sempre. Amém. Ou seja, não fica nem glória, nem majestade, nem autoridade para nenhum outro ser, porque Deus é um e não há outro, e não há lugar para outro. E não há divisão. Não pode colocar Deus numa divisão, uma parte aqui, outra parte cá e outra parte aqui. Que é o que a teologia ensina, um Deus por lá em cima, outro aqui embaixo e outro voando como um pássaro. Um Deus dividido em três. Deus não precisa se dividir para nada, absolutamente para nada. Então vem falando o apóstolo sobre esse Deus que é um, mas além disso é único, e diz assim, 1 Timóteo 1,17: ao Rei dos tempos, imortal, invisível. Tem dois atributos aqui de Deus nesse versículo, veja: imortal, invisível. Único Deus sábio. Outro dos atributos: único Deus sábio. Se tem outro Deus, se tem outro cara por aí chamado Deus, não é sábio, é tolo, cara. Porque o único Deus sábio, diz esse que acabo de falar, seja honra e glória para todo o sempre. Amém. Tem um Deus que é um, mas além disso é único. E 1 Timóteo 6,15 diz: essa nos seus tempos mostrará o bendito e único soberano, o Rei dos reis e Senhor dos senhores. Único soberano. Esse é um reino que somente tem um rei. Não tem três nem dois. Esse tem somente um rei. Um rei. Porque, curiosamente, no mundo espiritual somente existem dois reinos: o reino das trevas e o reino da luz. E, curiosamente, o reino das trevas conta com um rei. Conta com um rei. Um rei só. E o reino da luz, para alguns evangélicos, conta com três. Para outros, com dois. Jesus um rei e Deus outro rei. Jeová um rei e Jesus outro rei. Dois reis para um rei. Isso não cabe. Não cabe. Não tem espaço, não tem vaga dentro do linguajar bíblico. Essa teologia maluca. Porque, continua dizendo, o único a ter imortalidade. O único que habita em luz inacessível, aquele a quem nenhum ser humano viu e nem pôde ver, a ele seja honra, poder, para sempre. Amém. Por que a Bíblia fala? Porque aqui vem outro atributo fantástico, formoso, invisível.
esse é um atributo de Deus. Ele é o único invisível. Invisível. E logo, vem o Salmo 72, 18 diz: bendito seja o Senhor Deus, o Deus de Israel, o único que faz maravilhas. É o único que faz maravilhas. O único. Porque ele é um e além disso é único. Esta é uma questão matemática que a gente está resolvendo aqui. Então, Deus é um e Deus é único. Então, resumindo, matematicamente, quantitativamente, numericamente, Deus é um ser, não dois nem três. Bem, então aqui mais um ingrediente. Porque acontece o seguinte, a teologia, as correntes teológicas, a religião chamada de cristianismo no mundo, tem dividido Deus de uma forma, da outra, botando um Deus do lado, o outro do outro lado. Mas quando eles chegam com uma, entre aspas, sinceridade na Bíblia, acham que não. Que na Bíblia somente encontramos 25 tronos, 24 fazem um círculo, e na metade desse círculo existe um trono, e nesse trono um assentado. Então, alguns outros, e falo de trinitarianos, duas dessas correntes que falam 3 em 1, ou 1 em 3, é empacotar 3 deuses dentro de uma pessoa, 3 seres dentro de um. Um Deus de 3 cabeças ou um Deus de 3 corpos, enfim. Qualquer uma dessas teses. O que aconteceu então com a dualidade e alguns unicistas? Para não, entre aspas, dividir Deus, para ter cuidado de não cair nessa divisão de Deus e atingir esse atributo de Deus que é indivisível, numericamente falando, quantitativamente falando e matematicamente falando, então o que fizeram? Para não dividir ele, então meteram um dentro do outro, 2 em 1. Então disse que Deus, que é Espírito, está dentro de um corpo que se chama Filho. Deus que é o Pai, que é o Espírito, está dentro de um corpo de carne chamado Filho, um dentro do outro. Chama-se isso 2 em 1. Então, não acham como dividir Deus. Por quê? Porque aqueles que tentaram procurar outro Deus, dividir Deus, colocar outros seres ao lado de Deus, e você tem que saber isso, se estuda a Bíblia, que quem tentou fazer isso no céu foi o diabo. Botar um trono junto ao trono de Deus. Mas depois vamos falar desse tema. Por enquanto, eu quero citar aqui a palavra de Deus, porque além de Jesus, porque estamos falando do atributo de Deus que é indivisível, além de Deus ser um, e além de ser único, a Bíblia diz que não existe, não há outro ser, outro Deus, outro Salvador, outro Senhor, fora dele, não tem ninguém. Por isso, alguns viram para dentro dele. Veja o que diz Isaías 43, 11, em versículos que vocês conhecem muito bem, igual do que eu. Disse Deus: eu sou o Senhor, e fora de mim não há Salvador. Fora de mim não há Salvador. Então não se pode procurar um Salvador fora desse Salvador que está falando aqui, que é Deus, o Deus do Antigo Testamento, porque não existe. E vem de novo o profeta Isaías falando: assim diz o Senhor, Rei de Israel, e seu Redentor, o Senhor dos Exércitos. Veja essa dualidade de linguajar que utiliza aqui a Bíblia, quando ele diz assim diz o Senhor, Rei de Israel.
a Bíblia em espanhol diz: assim diz Jeová, Rei de Israel, e seu Redentor, Jeová dos Exércitos. Que é o mesmo que traduz aqui a Bíblia em português. Assim diz o Senhor, Rei de Israel, e seu Redentor, o Senhor dos Exércitos. Ele é Rei e é Redentor. Eu sou o primeiro e sou o último. E fora de mim não há Deus. Fora de mim não há Deus, fora de mim não há Redentor, fora de mim não há Senhor. Eu sou o primeiro e sou o último. E se Jesus, aqui está falando Jeová, Isaías 44:6. E se lá no Novo Testamento Jesus disse: eu sou o primeiro e sou o último, aqui teríamos 2 primeiros e 2 últimos para fazer a escolha. Mas como a Bíblia diz que Deus é um, e que Ele é único, e que além disso, não há outro Deus fora dele, nem outro Salvador fora dele, nem outro Senhor fora dele, nem outro Rei fora dele. Ou seja, por fora não podem procurar outro Deus. Então, por isso é que muitos unicistas e muitos dualistas vieram para dentro. Como não tem por fora, então vamos botar um dentro do outro. Vamos ver o que diz a Bíblia. Continua falando a Escritura em Isaías 45:5. Eu sou o Senhor e ninguém mais. Fora de mim não há Deus. Fora de mim, está falando Jeová, não há Deus. Eu te revestirei ainda que tu não me conheças. Por isso, a outra teologia do 2 e do 3 em 1, tanto trinitarianos como unicistas como dualistas, vieram para mudar isso. Então dizem: não, é que por fora não podemos achar outro Deus, porque o próprio Deus está falando que por fora dele não existe outro Deus. Então o que disseram? Vamos criar um Deus dentro do outro. Um dentro do outro. Um Deus chamado Pai, que é Espírito, e um Deus chamado Filho, que é carne. Tem uma confusão terrível aí, que aqui nesse canal Unicidade em Plenitude vamos a dar esclarecimentos bíblicos contundentes, poderosos, profundos, com revelação do Espírito Santo, através da Palavra de Deus. E continuamos então o que diz, por último aqui, Oséias 13:4 diz: porém eu sou o Senhor teu Deus, desde a terra do Egito. Portanto, não conhecerás a Deus algum, a não ser a mim. Não conhecerás a Deus algum, a não ser a mim, porque não há Salvador fora de mim. Por que diz a Bíblia, fora de mim, não há Salvador? Portanto, não conhecerás a Deus algum, a não ser a mim. Por que razão? Porque matematicamente Deus é um, e Ele é único, um e único, e além disso, não existe outro Deus, outro Rei, outro Salvador, outro Senhor fora de mim. É Deus quem está falando isso. Então, tentar contradizer a Deus nessas afirmações tão claras e poderosas que Ele faz, isso é incontestável para qualquer teologia. Então, o que fez a teologia? Vamos a meter um dentro do outro. 2 em 1. Muito bem. Bem, então, continuamos o resumo que até agora estamos definindo esse atributo de Deus quantitativo, numérico, que Deus é indivisível. Indivisível. Então não pode dividir Deus em naturezas, que uma parte seja humana, a outra parte divina, uma parte seja filho, a outra parte seja pai, que o filho é a carne, que o pai é o espírito, porque isso a Bíblia não aceita. Isso nós vamos ver aqui. Eu não pretendo aqui atacar instituições, não. Eu pretendo aqui dar esclarecimentos através da Bíblia e conseguir que você possa compreender, e Deus tenha misericórdia de você e possa revelar quem verdadeiramente é o Filho de Deus. Então, voltamos de novo. Deus é um, Deus é único, não existe outro Deus fora dele,
Veja você que a matemática funciona aqui perfeitamente. A numerologia bíblica funciona aqui perfeitamente. Por quê? Porque aqui estamos falando do número 1. E quem é Deus? O número 1. Por isso diz, eu sou o primeiro. Ele é o número 1. Quantos deuses há? 1. Quantos salvadores há? 1. Quantos reis há? 1. Quantos senhores há? 1. E vem outra questão aqui muito bonita que também eu gosto. Além de Deus ser único, não ter, não haver, não existir outro Deus fora dele, a matemática continua. Ele é sozinho. Só. Ele é só. Ele é sozinho na sua natureza, sozinho na sua majestade, sozinho na sua divindade, sozinho no seu trono, sozinho na sua glória, sozinho na sua criação, na criação. Diz, quando eu falo de criação, falo de ele criar todas as coisas, de ser o criador, sozinho. Veja o que diz Jó 9:8. Ele é o que sozinho estende os céus e sozinho anda sobre as ondas do mar. Somente tem um ser, que conseguiu caminhar sobre as ondas do mar, sozinho. E você vai dizer, Pedro também caminhou sobre as ondas do mar. Sim, ele caminhou um pouquinho para nós, mas se afundou. Jesus teve que ir a puxar ele da mão, porque foi para embaixo. Somente tem um sozinho que pode andar, caminhar sobre as ondas do mar. E então vem aqui o livro de Isaías 63:3 que dizem, falando da batalha do Armagedão, que você conhece, diz: eu sozinho pisei o lagar. Sozinho, e ninguém dos povos houve comigo. E eu os pisei em minha ira e os esmaguei em meu furor, e o sangue deles salpicou sobre as minhas roupas e sujei toda a minha vestimenta. Na batalha de Armagedão, ele vai estar sozinho, contra 200 milhões de soldados, sozinho pelejando. Não vai estar a suposta primeira pessoa e a terceira pessoa, vai estar aquele que diz, eu sou o primeiro e sou o último. Porque ele é único, não há outro fora dele, e além disso, ele é sozinho na sua divindade, sozinho nos seus fatos, sozinho na sua glória, sozinho na sua majestade, porque Deus é, numericamente, matematicamente, quantitativamente, ele é um. Continua falando o profeta Isaías. Assim diz o Senhor, o teu Redentor, aquele que te formou desde o ventre. Eu sou o Senhor que tudo faço, que sozinho estico os céus. Veja, em Jó 9:8 diz que sozinho estica a terra, e aqui diz que sozinho estica os céus e que estende a terra, diz, por mim mesmo, sem ajuda de ninguém, diz outra tradução brasileira. Ele é sozinho. Por quê? Porque matematicamente Deus é um, porque os demônios acreditam que Deus é um e, além disso, tremem, se estremecem. Os demônios são unicistas, crentes, tementes de Deus. Bem, aqui mais outra escritura, no livro de Isaías 2:11, que diz assim: os olhos arrogantes dos homens serão abatidos e o orgulho dos homens será humilhado, e só o Senhor será exaltado naquele dia. Só o Senhor será exaltado naquele dia. Porque na exaltação também ele é sozinho. Por que razão? Porque ele é um, ele é único, não há outro fora dele, então não tem a quem mais dar a glória. Lembre-se que fala a Bíblia que o único que é digno de glória, de honra e de majestade. Ele é único. Ele é único. E estamos falando de um dos seus atributos. Não esqueça o atributo de Deus, que ele é indivisível matematicamente. Muito bem.
Já com essas características próprias desse Deus, e volto a fazer o resumo matemático, quantitativo, numericamente falando, Deus é Deus é único, não existe outro fora dele, porque ele é e único, e além disso, ele é sozinho, porque ele é porque ele é único e porque ele é sozinho. Então, vou lhe apresentar esse Deus que tem essas virtudes, essas qualidades, esses atributos. Neste caso, esse atributo que estou falando, ele é indivisível, Deus indivisível. E aqui está quem é esse Deus. João 20:26, um testemunho histórico de dos seus seguidores mais próximos dele. 8 dias depois estavam os discípulos outra vez dentro e com eles Tomé. E veio Jesus, fechadas já as portas, e pôs-se no meio e disse: tenhais paz. Depois disse a Tomé: põe teu dedo aqui e vê minhas mãos. E chega tua mão e toca em meu lado. E não sejas incrédulo, mas sim crente. E respondeu Tomé e disse-lhe a Jesus: Senhor meu e Deus meu. Aqui Tomé conhece supostamente outro Deus, que é Jesus Cristo. Ele expressa para Jesus: Senhor meu e Deus meu. E quantos deuses há? Ele é único. Não existe outro Deus fora dele. E ele é sozinho. Qual é seu nome? Chama-se Jesus Cristo. Para concluirmos aqui. Então, veja o que responde Jesus. Disse-lhe Jesus: porque me viste, Tomé, creste, bem-aventurados aqueles que não virem e creem. Que foi o que criou Tomé? Em Jesus? Não sei se ele conhecia. No Filho? Não, se sabia se andou 3 anos com Jesus. Não. O que criou Tomás aqui neste momento é que Jesus é Senhor e Deus. Esse Deus que é que é único, que não há outro fora dele, que é sozinho e que chama-se Jesus Cristo. Não tem outro Deus fora dele. Não tem outro Deus fora dele, nem dentro dele. Pode ter certeza disso. Veja o que continua dizendo o livro de Romanos, capítulo 9, versículo 5. Deles são os patriarcas, falando dos judeus, deles são os patriarcas e deles, quanto à carne, é o Cristo, o qual é Deus sobre todas as coisas, bendito eternamente. Amém. Cristo é Deus sobre todas as coisas, ou seja, por acima dele não tem ninguém. Por que razão? Porque Deus é Deus é único, não existe outro Deus fora dele, e ele é sozinho, e continua então dando testemunho. E vou ler o que diz a tradução da Bíblia em espanhol, que diz assim: de quem são os patriarcas, e dos quais segundo a carne veio Cristo, o qual é Deus sobre todas as coisas, bendito pelos séculos. Amém. Cristo é Deus sobre todas as coisas. Quem é esse verdadeiro Deus que é indivisível? Chama-se Jesus Cristo. Qual é seu Deus? Como chama-se seu Deus? Bem, mais uma escritura, eu gosto muito dessa escritura aqui. Tito 2, 13 e 14. Aguardando a bem-aventurada esperança e o aparecimento da glória do nosso grande Deus e Salvador Jesus Cristo. Veja, meus amados, nosso grande Deus e Salvador Jesus Cristo tem nome próprio. Nosso grande Deus e Salvador Jesus Cristo. E nosso grande Deus e Salvador, que é que é único, que não existe outro fora dele, e que ele é sozinho na sua divindade, chama-se Jesus Cristo. E continua dizendo o versículo: nosso grande Deus e Salvador Jesus Cristo, o qual se deu a si mesmo por nós, para nos purificar e formar um povo para a glória sua. Tito 2, 13 e 14. Jesus Cristo é Deus sobre todas as coisas,
disse Paulo escrevendo aos Romanos. Tomé, nessa grande revelação, disse que Jesus é Senhor e Deus. E agora aqui Paulo disse que Ele é nosso grande Deus e Salvador Jesus Cristo. Ele é único na sua grandeza. Nosso grande Deus e Salvador Jesus Cristo. E bem, o que disse o apóstolo Pedro agora, que disse assim: Simão Pedro, 2 de Pedro 1, Simão Pedro, servo e apóstolo de Jesus Cristo, aos que o tiveram conosco a igualmente preciosa fé pela justiça de nosso Deus e Salvador Jesus Cristo. Nosso Deus e Salvador Jesus Cristo. E que disse Deus em Oséias 3 e 4? Não conhecerás outro Deus, nem outro Salvador, a não ser a mim. Por quê? Porque Deus é um, porque Deus é único, porque não tem Deus fora dele, e além disso, porque Deus é sozinho na sua majestade, na sua divindade e em todos os atributos que a Bíblia dá para ele. E vou concluir aqui este tema do atributo, de um dos atributos de Deus, 27 atributos de Deus, que dará para 27 pregações, 27 palestras, para falar dos atributos desse Deus que é único, que não existe outro fora dele, nem dentro dele, e que além disso, ele é sozinho. E então disse 1 João 5,20 assim: E sabemos que o Filho de Deus veio e nos deu entendimento para conhecermos o verdadeiro. E no verdadeiro estamos, em seu Filho Jesus Cristo. Este é o verdadeiro Deus e a vida eterna. Que revelação mais poderosa! Jesus Cristo, nome próprio, é o verdadeiro Deus e a vida eterna. Se Jesus Cristo é o verdadeiro Deus, tem outro cara por aí fora dele, é falso cara. Também não tem outro Deus dentro dele, também não. Não. Ele é o verdadeiro Deus. Jesus não é uma parte de Deus. Não. Jesus não é um componente de Deus. Não é uma peça de Deus. Não. Jesus não é um véu. Não. Jesus é o verdadeiro Deus. Esse verdadeiro Deus que tem as seguintes virtudes, e este atributo que ele é indivisível. Esse verdadeiro Deus, chamado Jesus, é não pode ser dividido. Nem em ofícios, nem em funções, nem em naturezas, nem em pessoas, nem em seres. Ele é indivisível. Esse Deus chama-se Jesus Cristo. Então, numericamente, quantitativamente, matematicamente, Jesus Cristo, que é o verdadeiro Deus, é Ele é único, não tem cheiros, não tem parecido, não tem semelhante. Ele não tem outro Deus fora dele, não existe outro Salvador, outro Rei fora dele, isso disse ele. Mas, além disso, disse a Bíblia que ele é sozinho na sua divindade, na sua majestade, e seu nome é Jesus Cristo. Para você entender a unicidade, tem que começar por aqui, por esse princípio matemático, numérico, quantitativo. Deus é Assim que não procure uma soma distinta. Nem dois em nem um dentro do outro, nem três em nem três iguais, nem três distintos, nem em três. Não existe esse tipo de soma na matemática bíblica, no atributo de Deus que é indivisível, porque Ele é um Deus absoluto, total, completo. Não precisa ser dividido para estar lá no céu e aqui na terra. Ele é onipresente. Deixo uma saudação muito especial para vocês, todo o povo brasileiro. E não esqueça, você que está assistindo esse vídeo, se inscrever aqui no seu canal de YouTube, Unicidade em Plenitude. Deus vos abençoe e até a próxima oportunidade.